Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. Mais uma vez, pequenas pitadas sobre a vida de São José. E hoje nós queremos falar sobre a chácara de São José. A chácara, o que quer dizer? O espaço da terra, aonde São José vivia. Mas não vamos falar especificamente do espaço da terra onde São José vivia, mas vamos ampliar um pouco mais para sabermos o contexto da terra do povo de Israel. Sabemos que o povo de Israel parte do Egito na busca de uma terra, da terra prometida, da terra que corre leite e mel. A terra sempre fez parte da história do povo de Israel. Ela foi dividida por 12 tribos e essa terra onde corria o leite e o mel. E é interessante como é que se dava essa repartição. Era através da sorte. A sorte não é a palavra que nós sabemos em português, mas a sorte era uma espécie de um disco. E esse disco ele era lançado no ar e aonde caía esse disco, eles iam fazendo as repartições da terra. É um sistema de medida bem interessante. Nós temos uma passagem em Provérbios 16:33 que diz o seguinte: nas dobras do manto se lança a sorte, mas toda decisão vem de Javé. Está falando sobre esse disco, porque esse disco era lançado à distância para demarcar terra, como era lançado também para ver a sorte. E nesse contexto ele está falando da sorte. Também é interessante ver a alegria das pessoas que recebiam essas terras em herança. No Salmo 16, versículo 6, Davi canta: um lugar ameno coube-me por sorte, maravilhosa é a minha herança. Essas heranças, elas eram dadas para os filhos, elas eram demarcadas com pilhas de pedras. Cercas dos terrenos eram pequenas pilhas de pedras que demarcavam o espaço de cada terra, ou pequenos sulcos desenhados na terra. O marco não podia ser removido, porque isso seria alterar um presente de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 16:14, diz o seguinte: não modifiques as divisas do teu vizinho, colocadas por teus antepassados na herança que recebestes da terra que Javé, teu Deus, te dá como posse. Interessante também o tema da venda do terreno, que não era bem visto, porque se tratava de desonrar a Deus vender a sua terra. Nós temos a passagem em 1 Reis 21:3, que Nabote se recusou vender a sua vinha, ou o seu terreno, a sua terra, a sua chácara, ao rei Acaz. Mas também, de acordo com as necessidades, a pessoa teria que vender a terra. Era permitido? Sim, era permitido vender a terra. Mas toda a terra vendida, por essa razão, tinha que ser devolvida ao antigo dono no ano do jubileu, que ocorria de 50 em 50 anos. Em Deuteronômio, capítulo 25:10, diz o seguinte: santificareis o 50º ano e proclamareis no país a liberdade para todos os seus habitantes. Será para vós o jubileu, em que cada um voltará às suas possessões e à sua família. Interessante percebermos que o terreno vendido, ele tinha esse retorno ao seu proprietário original. Também o terreno era passado em herança para os filhos. O filho mais velho recebia 2 porções a mais em relação aos filhos mais novos. E neste caso também, se a família não tivesse filho, era passado para a filha o terreno. A lei também, em Números capítulo 27:8, fala sobre este tema. E assim dirás aos israelitas: morrendo alguém sem deixar filhos homens, fareis passar sua herança
a sua filha. Interessante esse tema da terra, do contexto político e social, mas a pergunta fica: e a terra de São José? São José também teve um espaço de terra, principalmente quando ele se dirigiu para Nazaré, onde ele construiu a sua casa. Ele teve que ter um pedaço de chão. E provavelmente não foi sobre a lança da sorte ou do disco, porque ele, na verdade, estava dentro da cidade. Dentro da cidade os espaços eram muito curtos. Então, provavelmente, ele comprou ou ganhou um espaço de terra e ali construiu a sua casa. Ademais, ele não precisava de grandes extensões de terras, porque ele não se dedicou à agricultura, e sim a ser um artesão e também como marceneiro. Mas isso não invalida dizer que São José não conhecia a cultura agrícola. Sim, todas as pessoas naquela época conheciam o manejo da agricultura, o manejo do campo, mas São José não se dedicou exclusivamente a essa realidade do campo, e sim o trabalho da marcenaria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José.